A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A causa dos casamentos infelizes e das famílias destruídas são os nossos pecados. Vamos aprender com o Padre Léo. Você tem muito ciúme do marido e da mulher? Muito ciúme? O catecismo diz que tem uma causa. Qual? Pecado. As discussões entre vocês têm uma causa. Qual? Não é incompatibilidade de gênios. É pecado. Está aqui. Então nós vamos ter que romper com esse pecado. Por isso que eu disse que essa pregação nós vamos continuar na missa. Nós precisamos fazer a ruptura com o pecado, não tem outro jeito. O pecado tranca dentro de você e o pecado faz com que agora a gente use o corpo que tem, imagem e semelhança de Deus, para espalhar inferno. A maior conquista do encardido é essa. É quando transforma-me e transforma você num semeador de inferno. E quando se semeia o inferno, semeia-se a morte e todas as suas consequências. Está aqui. Segundo a fé, esta desordem que dolorosamente comprovamos. O catecismo é espetacular. Esse comprovamos é plural, é a senhora, o senhor, você, eu. Dolorosamente nós estamos comprovando isso, nas nossas famílias, em nós mesmos. O matrimônio precisa ser esse sacramento de cura, e não será em outro lugar que nós vamos deixar a graça de Deus nos curar, senão dentro da família. Ou o catecismo mais uma vez está errado, porque afirma categoricamente que a família é a célula mãe da sociedade. Meu irmão, se der um câncer gravíssimo nesse dedo meu, vai no médico, descobre a tempo, corta o dedo e pronto. Antigamente não tinha as gangrenas, cortava um pedaço da perna da pessoa. Tele Santana foi técnico de futebol, cortava um pedaço da perna dele, pronto. Agora, se a doença pegar um órgão vital, tem como cortar um pedaço? Por isso que remédio de um não serve para o outro. O cara falou, estou com uma dor danada no olho, o que eu faço? O outro falou, olha, eu tenho uma experiência, talvez te ajude. Eu tinha uma dor danada no dente, ranquei e acabou o problema. Não dá de aplicar o mesmo remédio, a mesma solução. Assim também quando o câncer atinge órgãos vitais. O câncer atingiu o útero, a próstata, tira, e a pessoa sara. Atingiu um pedaço do osso, tira, e a pessoa sara. Às vezes ela fica sem uma parte externa até. A pessoa ficou sem um pedaço da orelha, teve que tirar um pedaço da boca, mas sarou, e vive muitos anos, graças a Deus. Mas nós sabemos, alguns órgãos do corpo, se for atingido por essa doença, ou por uma doença similar,
E se aquilo estiver num estágio avançado, impossível a cura. E é doloroso demais. Eu imagino para um oncologista, um médico, uma enfermeira que cuida de alguém. Há certos tipos de leucemia, por exemplo, que dá em criança. Quando a gente atende crianças, eu alguns anos atrás tive que atender em São Paulo, no hospital, uma menina que por graça de Deus foi curada da leucemia. Mas aí a gente via aquelas criancinhas, tudo sem cabelinho, magrinho. Aquela doença atingiu órgãos vitais da pessoa. Meu Deus. Como que se a gente pudesse enfiar a mão em cada uma e ir curando. Nós sabemos o estrago que faz uma doença quando ela atinge um órgão vital. Pois o catecismo diz: a família é a célula mãe da sociedade. Logo, quando o encardido consegue um retrato desse aqui, e a matéria inteira, façam várias páginas falando disso aqui, que eu já li, por isso estou só passando para vocês direto. Vocês imaginam a alegria do demônio. Vocês imaginam a alegria do encardido quando eles tiram esses tipos de matéria. O encardido tira xerox colorido e distribui para todo o exército dele, para eles vibrar, igualzinho faz esses fofoqueiros de plantão. Soube da última? Não, nós estamos ganhando, a disputa está indo, enfiamos 3-1 no Chile ontem, até que enfim, estamos ganhando, lá na casa do adversário, nós estamos ganhando. Vocês imaginam o sabor que teve o Uruguai quando ganhou do Brasil no Maracanã? Ganhamos na casa do adversário. Os moleques do Brasil ontem, lá no Chile, enfiaram 3-1 lá no time chileno. Que sabor tem esse? Na casa do adversário nós ganhamos. Pois o encardido faz isso, está dizendo, ó, na casa do adversário. Lá, sabe, lá na capela do adversário. E sabe qual é a capela do adversário em você? Seus órgãos genitais. É aí que vai reproduzir, fisicamente falando, o próprio Deus. Quando o encardido fala, lá na casa do adversário, lá no coração daquela família, eu atingi o pai e a mãe. Gente, nós sabemos por experiência, tudo numa família pode ir mal, tudo. A casa pode ir mal, pode ter desemprego, pode ter um filho doente, pode ter um filho drogado. Se o pai e a mãe estão juntos, dá-se um jeito, ou não é verdade? Agora, quando atinge o coração da família, quando consegue fazer o marido e a mulher se separar, brigar e se ofender, e acusações, e aqui está dizendo, a causa de tudo isso é o pecado. Perdoa, livra o teu coração da dor, entrega o teu perdão a quem pediu, e a Deus clamou por teu amor. Perdoa se as coisas já não andam no lugar, se às vezes eu não sei me expressar, te completar como você sonhou. Se a vida não me deu a direção, se fiz errado sem explicação, e o meu carinho não supre tua dor, tua dor. Os erros que
coisas que deixamos de falar, por medo, por descuido, sem pensar. Aqui estou, pronto pra tentar me entender, disposto a te ajudar a apagar o que ficou e não quer passar. Aceito que as mágoas são difíceis de esquecer, que a tua insegurança faz sofrer, e a confiança preciso tentar recuperar. Assim não faz ninguém feliz, mas temos uma história que me diz que eu posso pôr as coisas no lugar. Só palavras não te fazem ver que sou apaixonado por você. É pra valer. Perdoa. Perdoa. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres que eu te darei. E ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des, agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar
a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do martírio de São João Batista, quando ele foi degolado. O que é que nós podemos aprender desta morte de São João Batista? E mais do que isso, o que é que isto pode influenciar na nossa vida espiritual? Vejam, São João Batista é chamado de precursor, ou seja, aquele que correu antes do Cristo. Em grego, pródromos, né? Aquele que corre na frente. E ele correu na frente do Cristo em vários sentidos. Primeiro, porque nasceu antes de Cristo, 6 meses antes de Nosso Senhor. Mas também ele foi precursor porque antes do Cristo ele começou a pregar. Foi precursor porque antes do Cristo ele começou a batizar. E finalmente foi precursor porque antes do Cristo ele derramou o seu sangue. E é exatamente isto que nós hoje celebramos. São João Batista foi agraciado por Jesus e foi salvo e purificado dos seus pecados ainda no ventre de sua mãe Isabel. Quando nós celebramos, há um tempo atrás, o nascimento de São João Batista, nós recordávamos isto, que ao ouvir a saudação de Maria, a criança exultou de alegria no ventre e nós acreditamos que São João Batista ali foi purificado. É por isso que a liturgia nunca celebra nascimentos, a não ser o nascimento dos 3 que nasceram sem pecado. Jesus, porque era Deus, Maria, porque foi concebida imaculada, e João Batista, porque foi agraciado ainda no ventre de Isabel. Mas este homem agraciado, que recebeu verdadeiramente a graça de Cristo, recebeu a graça para se configurar ao Cristo. E aqui é que está o segredo da vida de São João Batista. Ou seja, embora ele tenha sido precursor, porque fez as coisas antes, na verdade, ele precedeu no tempo, mas não precedeu no ser. Ou seja, desde o ventre de Santa Isabel, São João Batista começou ali a gerar o Cristo nele. Ou seja, o Cristo foi agindo através da sua graça de tal forma que João Batista não é simplesmente um profeta do Antigo Testamento. João Batista é um homem que já vivia a partir da graça de Cristo e que preparava os corações para o Cristo. Bom, aplicando isto à nossa vida espiritual, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, em primeiríssimo lugar, antes mesmo da nossa conversão, antes que você tenha se arrependido dos seus pecados, tenha pedido o batismo, tenha ido se confessar, antes, quando você ainda estava nas trevas do pecado, já havia algo, a graça de Cristo, que já estava lá, como essa graça precursora, que preparava o seu coração para a conversão para nosso Senhor. Veja, se a graça de Cristo não estivesse no coração de todos os homens, pelo menos numa porção mínima que fosse, não seria possível converter as pessoas. João Batista, no ventre de Isabel, recebeu a graça de Cristo e por isso pôde ser pregador. Mas quando ele começou a pregar o seu batismo de penitência, de alguma forma, a graça de Cristo já estava operando no coração dos seus ouvintes. Sem a graça de Cristo, nós nada podemos. Recordamos aqui uma frase muito verdadeira
que está lá no manuscrito de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Manuscrito C, ela diz que querer operar o bem, querer realizar o bem, sem o auxílio de Deus, é tão impossível como fazer o sol brilhar durante a noite. Então, aqui nós vemos que João Batista, sim, precedeu Nosso Senhor. Mas antes de João Batista, a graça de Cristo já precedia no coração das pessoas para receber a palavra daquele pregador. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da Eucaristia. Como se chama este sacramento? Números 1330 a 1332. Memorial da Paixão e da Ressurreição do Senhor. Santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja. Ou também santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Santa e divina liturgia,
porque toda a liturgia da Igreja encontra seu centro e sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. É no mesmo sentido que se chama também celebração dos santos mistérios. Fala-se também do Santíssimo Sacramento, que é o sacramento dos sacramentos. Com esta denominação, designam-se as espécies eucarísticas guardadas no tabernáculo. Comunhão, porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo, que nos torna participantes de seu corpo e de seu sangue, para formarmos um só corpo. Denomina-se ainda as coisas santas. Este é o sentido primeiro da comunhão dos santos, de que fala o símbolo dos apóstolos. Pão dos anjos, pão do céu, remédio de imortalidade, viático. Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis. Missão, envio, para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana. Enquanto pulsar o meu coração, enquanto meu ser respira, cantarei e louvarei a tua grandeza, pois tu és aquele que um dia morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, triunfou na glória e os anjos te adoram. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui está, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Tu és o Cordeiro, aqui estás, num pedaço de pão a se ofertar. És o Rei, o Salvador, o pão da vida. Tu és o Cordeiro, aqui estás, sustento pra alma, estás vivo no altar. És o Rei, sacrifício de amor, és o único em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Hoje é 29 de agosto e nós celebramos São João Batista no seu martírio, a sua morte. Na Igreja Católica, celebramos nascimento e morte de Jesus, da Virgem Maria, e o único dos santos é João Batista. O seu nascimento no dia 24 de junho e sua morte hoje, 29 de agosto. Tamanha é a importância dada a São João Batista,
aquele que preparou os caminhos para a vinda do Messias, com uma pregação de penitência e de conversão. João Batista mostra o caminho da humildade e também o caminho da verdade. Humildade porque ele não se colocou no lugar do Messias. Pelo contrário, ele sabia que era necessário ele diminuir para que Cristo aparecesse. Por isso, é humilde. E também ele é compromissado com a verdade, porque ele apontou para Jesus como o Messias. E Jesus é a nossa verdade. E sendo Jesus o Messias, é ele o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que os judeus costumavam fazer sacrifícios de animais para pedir perdão de seus pecados. Agora não temos mais sacrifícios de animais. Agora o cordeiro a ser oferecido, o animal a ser oferecido, não é mais os do Antigo Testamento. É a própria pessoa de Jesus na cruz para a nossa salvação. Por isso João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus como a verdade de sua vida, o Messias. E foi exatamente por causa da verdade que João Batista morreu. Ele denunciava que Herodes Antipas tinha uma relação de adultério com a sua cunhada Herodíades. E diante disso, João Batista, em favor da verdade, não concordava com isto. Segundo informações de alguns padres da Igreja, São João Batista foi preso em dezembro e aproximadamente 9 meses depois, em agosto, no dia 29, em que se festejava pomposamente o aniversário de nascimento de Herodes, ele foi então decapitado. Ele estava preso e naquela festa, quando então a moça encantou Herodes e ele prometeu tudo para ela, o que acontece? A cabeça de João Batista é solicitada. Por causa da verdade, João Batista teve a cabeça cortada, foi degolado. Hoje nós pedimos a intercessão daquele que preparou os caminhos de Jesus, para que nós, em nossa vida, também nos convertamos diariamente. Vamos tirar todos os obstáculos, não vamos deixar nada ficar à frente do amor de Deus na nossa vida. Que a força da oração nos sustente nesta luta de conversão. São João Batista, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Eu quero sofrer até a última gota do meu sangue pra não te ferir e desprezar tudo que não for o meu Cristo, para nele me encontrar. Pois viver pra mim só se for para amar até doer. Se não for assim, eu prefiro morrer do que te perder. Oh, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro. De que vale esse mundo se não for pra te amar? Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro. De que
esse mundo se não for para amar aquele que tanto nos amou? De que vale esse mundo se não for para amar Aquele que tanto nos amou? Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente e até pessoalmente à nossa humanidade por intermédio de Maria, sem nada perder da sua majestade. É também por Maria que nos devemos aproximar de Deus e unir-nos à divina majestade perfeita e estreitamente, sem receio de sermos repelidos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.